Boa noite e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante da situação que nós estamos vivendo, todos estão cientes, o objetivo de nós fazermos esse pequeno vídeo é de transmitir a palavra de Deus, porque nós entendemos que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Entendemos que nesse momento tão difícil, somente a palavra de Deus para nos confortar e nos consolar. Porque entendemos que a palavra de Deus é ela que nos fortalece. E nessa noite eu quero trazer uma pequena reflexão na palavra do Senhor, que se encontra na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Paulo está na sua terceira viagem missionária, saindo de Éfeso a caminho de Corinto. E Paulo escreve a carta aos Romanos, com o objetivo dos irmãos em Roma receberem e hospedarem Paulo. Porque o intuito de Paulo em Roma era que os irmãos o apoiassem para que ele fosse pregar a palavra de Deus na Espanha. No versículo 15 desse mesmo capítulo, Paulo fala que está pronto a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus até mesmo em Roma. Então, vamos tirar lição desse texto. Diz assim: Não me envergonho do Evangelho. Meus irmãos, Paulo está na grande cidade de Roma. E ele diz que não se envergonha do Evangelho. Meus irmãos, se nós pararmos para pensar e lembrar que quem está escrevendo essa carta é Paulo. Paulo era um perseguidor do Evangelho. Um perseguidor dos cristãos, de Jesus Cristo. Paulo perseguia. Até o próprio Senhor Paulo perseguia. E recebeu carta das autoridades para prender os cristãos. Então Paulo está dizendo aqui que ele não se envergonha desse Evangelho. Porque Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, ele não entendia como é que pode um carpinteiro pregado na cruz, passando toda essa humilhação, é o Filho de Deus. Mas naquele encontro, no caminho de Damasco, meus irmãos, Paulo, aquela fera, aquele perseguidor é jogado por chão, jogado por terra. E ali, meus irmãos, Paulo entende que somente o Senhor é Deus das suas vidas. Então Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. E nessa noite, meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem para você. Dizer para você, não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. É através desse Evangelho que Deus nos dá salvação. É através dessa palavra que o Senhor escolheu nos salvar. Porque ela é que nos liberta. É ela que nos leva até o Senhor. É ela que nos faz a ligação com Deus. É a palavra revelada do Senhor para cada um de nós nessa noite.
Não se envergonhe aonde você for. No momento qual estamos passando, transmita a mensagem de Deus pelas redes sociais, pela uma mensagem de WhatsApp. Fortaleça o seu irmão nesse momento tão difícil que estamos passando. E quando tudo isso passar na sua faculdade, no seu trabalho, no colégio, não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E essa salvação, meus irmãos, não é uma salvação genérica. Presta atenção, meus irmãos. Essa salvação é muito mais do que pensamos. Deus, em primeiro lugar, nos salva da culpa do pecado, trazendo assim paz com Deus. Em segundo lugar, Deus nos salva do poder do pecado. E nós vamos vencer o pecado. Assim vamos cada dia mais perdoar. Vamos amar mais os nossos irmãos. Quando nós somos salvos do poder do pecado, irmãos. E em terceiro lugar, Deus vai nos salvar da presença do pecado. Ele vai voltar, meus irmãos, e vai buscar a sua igreja. E vai nos libertar da presença do pecado em nossas vidas. E assim o pecado será extinto e nós fazemos morada com o nosso Senhor. Então, a palavra de Deus diz que é para todo aquele que crê. Mas que crê é esse, meus irmãos? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que crê é esse? Que fé é essa, meus irmãos? Essa fé tem que fazer parte da sua vida. Esse crer tem que ser com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você precisa crer fielmente que o Senhor doou a sua vida em favor de cada um de nós, porque crê. Até o diabo acredita nisso. Até o diabo crê. E nós temos que ter mais fé do que o diabo. Meus irmãos, nessa noite, essa pequena reflexão que eu trago para os irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Deus de todo o poder, de toda a glória, queremos te agradecer porque temos a revelação do Senhor para nossas vidas. E entendemos que é ela que nos fortalece, é ela que nos acolhe nesse momento tão difícil. Pai, em nome de Jesus, aos irmãos que estão vendo esse pequeno vídeo, essa pequena reflexão da Tua Palavra, que o Senhor possa abençoar grandiosamente, Pai, os irmãos. Fortalece eles, Pai, a cada dia mais, Pai, na Tua Palavra, dando sabedoria, dando entendimento da Tua Palavra, mas também dando intrepidez e ousadia para transmitir a Tua Palavra, Senhor Deus. Oh, Pai, nos livra de todo mal, Pai. Tudo, Pai, mediante o Teu querer e a Tua vontade. Assim, meus irmãos, eu te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.